A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos hoje para mais uma lição, né, da nossa escola, da nossa EBD, né? E hoje nós vamos estar estudando a lição 10, que diz que o tema da nossa lição é o que é a palavra de Deus, né? E nós vamos estar estudando, aprendendo mais um pouquinho desta lição hoje, né? Mas primeiramente nós vamos orar, né, e pedir ao Senhor que nos dê graça, sabedoria e fé, e nos ensinando através da sua palavra, né? Senhor, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, diante da tua presença, Pai. Eu coloco a minha vida, Pai, diante do Senhor. O Senhor venha, Senhor Jesus, ó Pai, nos abençoando, Pai. O Senhor já está nos abençoando nesse dia. Eu quero, Deus, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nós, ó Deus, te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem, ó Deus, nos dado, Senhor Jesus, saúde. O Senhor tem nos dado força, Deus. O Senhor tem nos capacitado, Senhor Jesus, ó Pai, para vencer todos os dias. Senhor, ó Deus, e nós estamos, ó Deus, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, através da Tua Palavra, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer, ó Deus, e nos capacitar, ó Deus, através da Tua Palavra, Deus, porque a Tua Palavra é viva, Deus, mais poderosa, Deus, do que a espada de dois gumes, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, na Tua Palavra. Por isso, Senhor Jesus, se conosco, Pai, nos direciona, Pai, diante da Tua Palavra, Pai, para que possamos, ó Deus, aprender cada dia mais, ó Deus, do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos estar lendo lá o nosso texto áureo, né, que está lá em 2 Timóteo, né, que é o tema dessa lição, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Na nossa introdução, diz assim: a palavra de Deus é a sua revelação para a salvação do homem e para o seu bem viver. Ela é a nossa única regra de fé e prática, possuindo todas as respostas quanto à existência do ser humano e o sentido da vida. Mesmo assim, muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus, não têm dado valor a esta palavra, né? A Bíblia. Elas se deixam levar por interpretações equivocadas da vida e se intoxicam com mentiras que parecem verdades. A palavra de Deus é a verdade, né? João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Ela nos revela qual a razão de existirmos, e é a correta maneira de vivermos, né? Tudo que nós precisamos, irmãos. Andar em santidade, andar em obediência, andar nessa prática dessa palavra, né? A palavra de Deus, ela tem contido tudo aquilo que nós precisamos, né, para as nossas vidas, desde da nossa santificação através da palavra, também quanto a nossa forma de viver, a nossa forma de se revelar com Deus, a nossa forma de nos relacionar com o Senhor. Tudo está contido através da sua palavra, né? No entanto, como poderemos alcançar tal objetivo, né? O único que realmente sabe como ser glorificado é o próprio Deus. Apenas Ele pode nos dizer como glorificá-lo e, portanto, alcançar o objetivo da nossa existência, né? Só o Senhor, Ele pode nos revelar, né, a forma de glorificá-lo, a forma de buscá-lo, né? Quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele se revela a nós. E Deus poderia falar conosco de várias maneiras, né? Da maneira que Ele quisesse. Entretanto, Ele escolheu se revelar por meio da sua palavra. E tudo que precisamos saber sobre Ele para glorificá-lo e termos o prazer nele é encontrado na Bíblia, que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né?
Podemos confiar na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e ela nunca está errada, né? Tópico 1 aí diz que a palavra é inspirada, né? A Bíblia é um livro maravilhoso e nela há leis, há sermões, há profecias, mas também há canções e poesias e cartas escritas para amigos, né? Deus utilizou no espaço de 16 séculos uma grande variedade de pessoas, incluindo reis, pescadores, fazendeiros e até um médico para revelar a sua palavra, né? O que foi escrito em 3 línguas, né? A palavra do Senhor ela foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Todas as pessoas usadas por Deus na Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Ou seja, elas receberam a revelação do alto para escreverem exatamente o que foi mandado por Deus, né? Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo afirma a inspiração da palavra de Deus, que ela ensina que toda a escritura é inspirada por Deus, né? O que nós vemos lá de 2 Timóteo 3,16, né? E com isso ele quer, em primeiro lugar, dizer que não apenas os livros do Antigo Testamento eram inspirados, mas o livro do Novo Testamento também eram inspirados, né, por Deus. O apóstolo Paulo não é o único a se referir à inspiração, né? Em sua segunda carta, né, em 2 Pedro, né, 1:20, né, Pedro também ele fala sobre esta questão, né? Vamos lá ler em 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, o Senhor ele é muito cauteloso, né? Uma vez que qualquer dúvida que houvesse, ele através da sua própria palavra, né? Ele já estaria nos dando discernimento, nos ensinando, né? Mostrando a nós, porque a palavra de Deus ela não tem sombra de dúvida ou variação alguma, né? Quanto a palavra de Deus ela ser inspirada, irmãos, tanto para o ensino quanto para a repreensão, né, e para a correção na justiça, eu separei 2 versículos bíblicos, né, de 2 livros diferenciados da Bíblia, né, que uma é lá em Apocalipse, capítulo 3:19, que diz assim, Apocalipse, que diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te, né? Outro versículo bíblico, né, que eu disse que eu tirei também lá para nossa instrução, tá lá em Hebreus, no capítulo 12:7, que diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te, é o de Apocalipse, né? O de Hebreus 12:7, que diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige, né? É por isso que nós estamos falando, né, da questão do Senhor, que ela a palavra do Senhor ela é útil, né, para o ensino, para a correção e, né, para a repreensão. E o Senhor ele nos exorta através da palavra, ele nos consola através da palavra, né? Ele nos corrige através da palavra. E isso nos traz muita graça e favor do Senhor, porque ele não nos deixa órfãos nem sozinhos.
né? Quer seja qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor está ali para nos consolar, para nos repreender, para nos ensinar, para nos exortar. Isso tudo através da sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é autoridade, né? Inicialmente, Deus deu a sua palavra aos israelitas, né? O Senhor veio primeiramente para os israelitas, né? E eles estavam deixando o Egito, onde haviam sido escravos, e agora se tornavam uma nação e seguiam o caminho de Canaã, a terra prometida por Deus. O Senhor Deus se revelou ao seu povo no Monte Sinai. Neste monte, por intermédio de Moisés, Deus deu a Israel os 10 mandamentos, né, em 2 tábuas de pedra. Deus também deu outras leis a Moisés, as quais foram escritas em sua palavra, né? Apesar de tudo isso, se comparado ao que temos hoje, era essa apenas uma parte da Bíblia. Aquele povo, Israel, estava ciente do maravilhoso privilégio que era ter a palavra de Deus para ler e obedecer, escrevendo aquele povo de Israel, né? Moisés registra, escrevendo ao povo de Israel, Moisés registra: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, cumpri-os, porque isto é para a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, né? Por ser a palavra de Deus, a Bíblia atinge âmago de todas as questões, né? Sendo capaz de convencer o homem de seu pecado e da graça do Senhor Deus em Cristo Jesus e torná-lo sábio para a salvação, bem como perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, né? É o que nós já estamos estudando, mas vamos lá no 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Já inspirando, né? Já ensinando, né? Que o valor, a utilidade das Santas Escrituras, né? Que através da palavra o Senhor vai nos edificando. E a Bíblia é a única autoridade que nos diz como glorificar o Senhor e ter prazer nele. Isso significa que ela tem a palavra final. Ela está sempre certa, né? Amados, é complicado a gente se deparar com pessoas que questionam tanto a palavra de Deus, que colocam a palavra de Deus em xeque, quando na realidade tudo que se gira em torno de nós tem a interpretação da palavra. Tudo que gira em torno de nós, nós temos o Senhor em todas as coisas. Nós temos o Senhor na natureza, nós temos o Senhor na ciência, nós temos a palavra de Deus em todas as coisas, na medicina, em tudo. Tudo aquilo que nós precisamos, amados, ela está na palavra. Nenhum homem é capaz de viver sem essa palavra. Nenhum homem é capaz de fazer nada em sua vida sem essa palavra, porque a palavra é que edifica, a palavra é que traz discernimento, a palavra é que traz um conhecimento, a palavra é que nos revela a nossa identidade. A verdadeira identidade do homem, ela está contida na palavra do Senhor, né? E é através dessa palavra, né, que é uma palavra de Deus dada como autoridade para nós, né? Eu separei alguns textos, né, alguns textos e algumas versículos, né, para nos ajudar a que o Senhor ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos inspira, ele nos dá a autoridade
E é nessa autoridade contida dentro da palavra que nós, né, que eu separei nos versículos para nossa edificação, né? A palavra de Deus é autoridade e ela nos dá autoridade para pregar o evangelho, né? Lá em Atos 1:8 diz o seguinte, olha o que diz a palavra do Senhor. 1:8 que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, né? Então, o Senhor, ele nos dá autoridade, né? Através do Espírito Santo, ele nos instrui, através do Espírito Santo, ele nos dá autoridade para falar dele. Através do Espírito Santo, ele nos dá autoridade para proferir palavras em seu nome. E é, no entanto, através do Espírito Santo que a palavra de Deus foi escrita, através do Espírito Santo que grandes homens de Deus foram usados, né, para escrever esta palavra que temos hoje como bússola, ensinamento e discernimento para as nossas vidas, né? Ela é autoridade, né? A palavra de Deus, ela é autoridade também para nos ensinar, né? Mateus 28, olha o que está dizendo lá, Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, né, todas essas coisas que vos tenho ordenado. Eis que vos estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? A palavra de Deus, ela é autoridade, né, para vencermos o medo e o pecado, né? 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Deus, do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque sou eu, pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes nos tempos eternos. Amém? O Senhor não nos deu espírito de temor, né, de covardia. Ele nos faz vencer através disso, né? Todas as coisas através do seu Espírito Santo, né? Para seguirmos e vencermos, né? A palavra de Deus também é autoridade para nos fazer, né? Para fazer o que Jesus fazia. O Senhor nos deu autoridade a respeito disso, né? Então vamos ler lá em João 14. João capítulo 14. João 14, 12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Amém? Tudo que nós pedimos no nome do Senhor, assim Ele fará, né? Ele nos dá autoridade para fazermos infinitamente segundo aquilo, né? Segundo o querer e a vontade dEle, tudo aquilo que está no Senhor, né? E é através da palavra do Senhor que nós temos autoridade para falar do nome dEle. E é através do Espírito Santo que nos dá autoridade para proferir verdades em seu nome e proclamar o Evangelho também em seu nome, né? Outro tópico também está lá em o tópico 3, né, que diz: a palavra é indispensável, né? Possuímos muitas coisas importantes, mas conseguiríamos viver sem elas. A palavra de Deus, porém, ela é indispensável. Sem a Bíblia estaríamos perdidos. Sem a palavra de Deus, nós apenas imaginaríamos como ele seria e certamente erraríamos. Sem a palavra de Deus, tentaríamos adivinhar como viver sabiamente e como distinguir certo do errado. E cada pessoa teria sua própria opinião. A palavra de Deus é indispensável. Em primeiro lugar, porque as pessoas possuem a tendência de viver uma fé baseada em suas experiências particulares. Mas, sendo o coração do homem enganoso, jamais poderão viver uma vida que agrade a Deus com base em suas próprias experiências, né? Em segundo lugar, porque nada além da Bíblia, aplicada pelo poder do Espírito Santo, é capaz de convencer o homem do pecado e levá-lo a Deus. É só através do Espírito Santo, né? Escrevendo a Timóteo sobre a palavra de Deus, Paulo afirma que ela é útil para o ensino. O que Paulo quer dizer é que a palavra de Deus é indispensável para o ensino da doutrina. Isto é, não há meio de qualquer doutrina ser descoberta, ilustrada ou confirmada sem a palavra, né? Um pouquinho mais cá para frente diz assim: além disso, Paulo ensina que a palavra de Deus é útil para a correção. A Bíblia aponta os erros dos homens em sua repreensão, mas ela também aponta o caminho da justiça. Nele, o homem de Deus é corrigido e capacitado a praticar a justiça e viver para a glória de Deus na sua presença, né? E sendo a nossa única regra de fé e prática, apenas a Bíblia revela a vontade de Deus para o homem, aponta o caminho para a salvação. O Evangelho da salvação é revelado na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E nela que o ser humano aprende que o Senhor Deus criou todas as coisas a partir do nada, que houve um pacto de Deus com o homem e que este o quebrou, caindo de seu pecado original e se tornando inimigo de Deus, que o Senhor separou um povo para si, do qual viria a nascer plenitude dos tempos, o Redentor, né, que é Cristo Jesus. Nasceu, padeceu, morreu e ressuscitou, e que Cristo há de voltar para julgar vivos e mortos, para restaurar todas as coisas para a sua própria glória. Necessitamos da palavra de Deus para saber como glorificá-lo e como viver em sua presença. A palavra de Deus é apenas, ela nos revela seu plano redentivo, mas também nos revela como devemos adorá-lo, como nos casarmos, como criar nossos filhos, dentre tantas outras coisas da vida, né? Eu separei outros textos também, né, que fala também que para nossa edificação, né, com relação à palavra de Deus, o quanto ela é indispensável a nós, né? Ela é indispensável porque no Senhor o nosso trabalho não é inútil, né? 1 Coríntios, vamos ler um pouquinho lá, 1 Coríntios, capítulo 15, 58, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo
15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? O quanto a palavra de Deus ela é indispensável a nós, né? Quanto ao nosso trabalho no Senhor, que não é em vão, né? Porque a palavra de Deus ela é indispensável, né? O porquê? Porque nela nosso trabalho não é em vão, porque nela Deus nos ajuda em todas as nossas fraquezas e dificuldades. Romanos, capítulo 8, versículo... Romanos, capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? O Senhor, ele nos fortalece, né? Nas dificuldades e fraquezas, né? O Senhor, ele nos solidifica, o Senhor, ele nos levanta, o Senhor, ele nos mostra o quanto nós somos firmes nele, decididos nele, né? Então, quando todas as vezes que vem uma tribulação, uma luta, né? Sempre que nós nos sentimos fracos, né? O Senhor, através da sua palavra, ele nos fortalece, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista de tudo que nos sobrevém, à vista das dificuldades, à vista dos problemas, à vista das fraquezas, à vista de todas as coisas, né? Que Deus, ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contra nós, nada pode ser contra o nosso Deus que está conosco, né? Porque nela, né? Porque através da palavra de Deus, porque pela palavra do Senhor, que é indispensável, né? Nós podemos, nela encontramos forças quando estamos o que? Cansados, né? Isaías, capítulo 40, vamos ler lá o que está dizendo, Isaías 40, 28 e 29. Que diz assim, Isaías 40, 28 e 29. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz o forte ao cansado e multiplica forças ao que não possui nenhum vigor. Que Deus lindo, né? Então, quando nós estamos sentindo, como eu disse, né, sem forças, cansados, ele nos revigora, ele nos capacita, ele nos ensina, né, nos traz força e vigor, né? E por último, porque nela, né, porque através dessa palavra de Deus ser tão dispensáveis para nós, nós podemos colher os frutos que nós plantamos, né? Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, né? Não nos cansemos, né, de fazer o bem, que a seu tempo nós vamos colher. Pode, mesmo que demore, os resultados sempre vêm. Mesmo que demore, tudo aquilo que nós plantamos no Senhor, de maneira alguma nós voltaremos de mãos vazias, porque o Senhor, ele é fiel e justo, né? Através da sua palavra que ele nos compensaria. O Senhor não é Deus de barganha, mas ele é um Deus de recompensa. O Senhor é um Deus que analisa o fruto das nossas mãos. O Senhor é um Deus que nos olha por dentro e nos vê a essência e vê a verdade que é em nós e vê tudo que é em nós, e através da sua palavra, através de tudo aquilo que ele gera em nós e por nós, através daquilo que ele faz por nós,
Ele nos garante vitória, Ele nos dá retorno a tudo aquilo que nós plantamos, que seja o que for, amados, que nós fizermos no Senhor, o nosso trabalho não será em vão, porque também está contido na sua palavra, né? E também seja tanto os nossos frutos positivos quanto os nossos frutos negativos, né? Porque a palavra de Deus diz que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Então, tudo aquilo que nós plantarmos no Senhor, seja positivo ou negativo, o Senhor, Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo. Então, tudo aquilo que o homem plantar, certamente Ele colherá, né? Tudo aquilo que o homem fizer, Ele certamente, Ele responderá, né? Diante do Senhor. É isso aí. Então vamos agora para nós terminarmos, né, lá na nossa conclusão, que diz assim: a palavra de Deus é a revelação divina para a salvação do homem e para o seu bem viver. Ela é inspirada, indispensável e possui suprema autoridade. A Bíblia é inabalável, é inigualável por ter sido inspirada. Ela possui autoridade acima de qualquer livro humano, de qualquer obra realizada pela sabedoria de mãos humanas. Por meio das doutrinas ensinadas na palavra de Deus, é revelada ao homem a verdade sobre si, sobre o mundo e sobre Deus, né? Não poderíamos viver sem a palavra de Deus. Estaríamos perdidos para sempre e jamais conheceríamos ao Senhor nosso Deus. Assim, a Bíblia, entre todas as coisas mais importantes da vida, é a mais importante. Através da revelação bíblica, somos repreendidos, sendo instados ao arrependimento, e somos corrigidos, sendo capacitados a praticar a lei divina e a viver para a glória de Deus. Amém, amados? Não há como nós vivermos a nossa vida cristã, a nossa vida com o Senhor, se não vivermos do que está contido na palavra. Não há como nós vivermos dentro do que vivemos a nossa vida cristã sem a palavra do Senhor, porque ainda que o homem possa se desviar da palavra do Senhor, né, muitas pessoas tentam escapar dessa vontade soberana de Deus. O Senhor sempre os traz de volta para a sua presença, né? Ele sempre nos traz de volta para Ele. Ele nos traz entendimento de quem somos, né? A palavra de Deus, ela revela o nosso caráter. A palavra de Deus, ela revela a nossa personalidade. A palavra de Deus, ela nos revela as nossas fraquezas. A palavra de Deus nos revela quão forte e determinados nós podemos ser. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos andar muitas vezes fadigados, entristecidos, né? Mas o Senhor é o Deus que dá força. Então, tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. E isso é um grande favor de Deus para nossas vidas. Isso aqui é uma prova de amor do Senhor para nós, que nos deixa até mesmo, sabe, assim, nós não somos merecedores, mas o nosso Deus é merecedor de todas as coisas, e nós podemos estar, né, glorificando o nome dele em todo o tempo, né? Ela traz tanto entendimento a nós, quanto ao que devemos falar, quanto ao que devemos dizer, quanto ao que devemos, né, esperar e confiar, né? E é através dessa palavra que nós aprendemos todos os dias um pouquinho, né, que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então essa é a nossa lição, né, sobre a palavra de Deus. Se nós fôssemos ficar aqui falando sobre isso, nós, né, teríamos muitas aulas ainda sobre isso, porque há muitas coisas do Senhor a se dizer, né? Tudo que gira em nosso meio, tudo que gira em torno de nós, tem o nosso Deus a todo tempo à nossa volta, né? Essa palavra do Senhor é que
né? A palavra diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça o Senhor já o sabe, o Senhor já conta. Antes que a palavra venha à nossa boca, também o Senhor já sabe. Então nós somos a essência de Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos a criação de Deus, nós somos os filhos de Deus, e o Senhor sabe muito bem e conhece os seus filhos, né? Então nós também devemos, mais do que nunca, conhecermos o nosso Deus, caminhando e andando sobre a sua palavra. Amém? Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, né, por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, né? Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém?